Boa noite, mais uma terça-feira, estamos aqui juntos porque dezembro chegou, Natal tá aí nas portas. A sua ceia de Natal não vai ficar triste, muito pelo contrário, você está convidado a verificar nas lives as dicas para ter uma ceia sem conflitos. Ou melhor, resolver os seus conflitos, porque os conflitos aparecem, eles fazem parte da nossa vida e nós temos que agradecer aqueles conflitos mais cabeludos, segredos da família que vão ser jogados no ventilador. Mas você está preparado para ouvir os segredos? Está preparado para não julgar as pessoas? Pois é, o tema da live é julgamento temerário. O que é isso? É você julgar as pessoas sem saber a história delas, sem saber por que elas têm esse tipo de conduta, por que elas fazem o que fazem, da onde vem tanta mágoa, da onde vem tantos problemas, da onde vem essa dificuldade de escolher bons caminhos. Eu me deparei ao longo de vários anos e também trabalhando com pessoas, porque as pessoas ficam guardando sentimentos negativos no coração. E aí, quando vem à tona algum problema e dificuldade na vida, acabam jogando tudo no ventilador. E pode ser que você perca seu trabalho, pode ser que você perca aquela grande amizade, um amor, quem sabe uma oportunidade de subir na tua carreira, porque você guardou sentimentos aí a 7 chaves e que geralmente faz parte da sua juventude, da sua infância, e você não conseguiu identificar o gatilho que te fez deixar aquela oportunidade sair entre os dedos. Pois é, a ceia de Natal geralmente é uma dor de barriga para muita gente. Mas dezembro nós vamos aprender como resolver os nossos conflitos, mesmo estando no meio de pessoas que muitas vezes já te criticaram, te colocaram para baixo, dificultaram a sua caminhada e às vezes até boicotaram sua vida. Sabe, aquelas familiares que colocam assim críticas e aquelas dicas bem ruins para você levar uma vida como se a vida da pessoa fosse ótima. Eu tenho tentado olhar os problemas atuais da nossa sociedade e ver com olhos mais abertos. Nossa sociedade não chegou onde chegou à toa. Foram tijolos, fundamentos que colocaram as pessoas umas contra as outras. Então, homens e mulheres estão num embate contínuo. Mas não é só nos relacionamentos amorosos, não. Também é nas relações de pais e filhos, nas relações de trabalho, nas relações também com a sociedade em geral, grandes negócios que são colocados à mesa, quem sabe na política, sua representação da sua classe, seja ela qual for, qual lugar você trabalha, geralmente a gente tem uma complexidade de colocar as palavras e os acertos daquilo que a gente realmente deseja, as metas que queremos atingir e as resoluções de fim de ano. Dezembro chega, mas chega também uma carga. E a gente verifica que aquela lista de janeiro quase não está nem metade resolvida. Mas antes da gente se cobrar, antes da gente ficar olhando as partes negativas, é bom também a gente olhar com gratidão tudo aquilo que a gente conquistou. Final de ano chega, saúde, a gente procurou fazer o melhor, alimentação, exercícios físicos, se ainda temos pais vivos, se temos um teto para morar, roupa para vestir e trabalho para sustentar o seu dia a dia. Trazer gratidão às nossas negociações é sempre importante, principalmente em relacionamentos familiares. A história da sua família, o lugar onde você estava, parecia que era desqualificado, mas quando você olha com olhos de amor para a sua infância e adolescência, você tem gratidão por tudo aquilo que você adquiriu de experiência.
Ao longo da caminhada, a gente vai mudando. Nós vamos mudando a nossa perspectiva de futuro, qual as importâncias, aquilo que você acha principal, primordial, seus valores, os interesses mudam a partir do momento que você muda de trabalho, muda de bairro, muda de relacionamento amoroso. Às vezes o filho na escola bem pequeno, às vezes depois o filho vai crescendo, as necessidades da família vai mudando. Então, nós somos seres em constante mudança e evolução. Esse milênio, ele inaugurou com muitas mudanças, não é só no número na frente, não. Dizem que o número 2 quer dizer sobre o feminino em crescimento. É óbvio que durante muitos e muitos anos, o feminino foi abafado, foi perseguido, foi dificultado nas suas relações sociais. Mas, como muitas heroínas no passado revelaram como o feminino é importante para construir a nossa sociedade, atualmente as mulheres estão dando banho em muitos homens por aí. Não porque elas são melhores, mas porque estudaram mais, se aprimoraram mais, têm mais facilidade de interagir com pessoas e, principalmente, a gente é paciente. Esperar um bebê 9 meses faz você ser bem paciente com tudo aquilo que você ainda tem para construir como ser humano. As mulheres hoje cresceram intelectualmente. Somos a maioria em fazer, resoluções acadêmicas, pesquisas e influenciar pessoas através da música, da literatura e das artes em geral. Entretenimento, e aqui no Instagram você vai ver muito mais mulheres do que homens fazendo conteúdo. Isso não é diferente em qualquer lugar do mundo, mas tem um aspecto importante. Mark Zuckerberg disse que o Instagram no Brasil é uma fonte de mentiras, que nós aprendemos dentro do Instagram a ser mais mentirosos, porque aqui todo mundo é fake, faz com que a vida seja maravilhosa e não conta as verdades dos fatos. Sendo que nos Estados Unidos ou em outros lugares da Europa, o Instagram não é tão popular. Porque o brasileiro gosta de ver a vida dos outros, das fofocas e de se sentir enganado. Na verdade, a vida de ilusões, ela vem de uma cultura de que a grama do outro é sempre melhor. O estrangeiro é melhor. As pessoas à nossa volta têm mais primazia, mais inteligência. A gente sempre olha do outro, porque nós temos essa mentalidade no coração de que não somos grande coisa. O merecimento dos brasileiros está muito enraizado na forma como nós fomos tratados durante anos na colônia. Então, é difícil mudar a mentalidade de um povo que foi construído em repressão, em fazer com que os outros recebam o melhor e a gente fica sempre com as coisas menos valorosas. As mulheres brasileiras, corriqueiramente, são chamadas de mais belas do mundo, mas elas não são só mais bonitas, elas são mais simpáticas, amorosas, cuidadoras, e a gente sempre tem esse sorriso no rosto, porque o brasileiro é feliz. Mas muitas mulheres também têm tomado muitos remédios, têm ficado tristes com as suas condições de vida, como elas se sentem menosprezadas e perderam um pouco do seu valor. Aos últimos 60 anos, houve muita transformação mundial em relação ao papel da mulher na sociedade. E, infelizmente, nós dentro do Brasil temos pouca oportunidade de elevar as mulheres em cargos mais importantes. Toda vez que uma mulher chega em algum lugar melhor, um posicionamento melhor, geralmente ela dependeu da ajuda do masculino. Não é o mérito do estudo, da pesquisa e da sua formação e também das suas experiências que tem levado muitas mulheres a cargos evolutivos no seu trabalho. Existe uma pressão psicológica
para que nós sejamos aquelas que ficam em casa e respondem às necessidades do homem. Mas esses tabus estão sendo quebrados, graças a Deus. Muitas mulheres estão tendo oportunidades de se engajar na política, na opinião pública, dentro do sistema de mídia, fazendo com que a gente evolua cada vez mais com o saber do feminino e a evolução do pensamento feminino. Não precisamos mais que o homem nos dê aval para fazer contratos, compras e nem trabalhar fora. Não há necessidade. O divórcio é uma expansão do desejo feminino, porque os casamentos antigamente eram formalizados pelo interesse masculino, mesmo que essa pessoa não quisesse mais continuar com esse casamento. A mulher estaria presa e, infelizmente, a sociedade aceitava que os seus maridos tivessem aí várias concubinas sem ter nenhum tipo de retaliação. A igreja também contribuiu com isso. Sociedades, instituições bem difíceis, bem elaboradas com pensamentos retrógrados também atrapalharam a evolução feminina, o que dá base para muita insatisfação. O que nós temos que ver é que o papel feminino e masculino são importantes de igual maneira. Deus estabeleceu uma igualdade do ser humano. Ele não determinou excelência de um e diminuição com o seu papel do outro. Nós não somos nenhuma inferioridade em termos de inteligência, em termos de atividade. Podemos alcançar qualquer lugar, qualquer trabalho. Mas é bem verdade que a força física nos diferencia. Mas o papel feminino, ele também tem a sua doçura, o seu cuidado, a sua excelência no tratar dos detalhes que todo mundo precisa dentro do lar, no trabalho, na empresa e, quem sabe, também em lugares de poder. Nós temos que ficar um pouco atentos porque há uma gleba grande de pessoas, nesses conservadores atuais, a diminuir o papel feminino. Não é que o ser conservador é negativo. Todo mundo que tem algo que acha importante, ele conserva suas ideias, seus valores, suas crenças. Mas conservar não quer dizer impedir outras ideias e outros pensamentos. Então, quando nos deparamos com algumas pessoas, mulheres inclusive, que diminuem o papel feminino, nós temos que ficar atentos, porque isso atrapalha e traz, um pensamento retrógrado. E nós não continuamos a evoluir aos dois sexos, os gêneros que estão incluídos aí nessa discussão. O papel masculino é excelente, importante, essencial, mas o papel feminino também tem que ser elevado ao patamar de igualdade. A igualdade, gente, nós não estamos discutindo igualdade de, profissões e só valores de salário. Nós estamos determinando que a igualdade seja pelos cuidados social de preservação aos mais fracos, humildes, necessitados, uma viúva, uma mãe solteira, uma pessoa que está em fragilidade, seja por uma doença ou qualquer tipo de trabalho que, coloque em risco, ela, por sua lei, precisa ser preservada. Não interessa se é o gênero masculino ou feminino. As leis precisam acompanhar a demanda social. Tem crescido muito o número de mães solteiras que estão necessitando e exigindo a pensão em juízo e a prisão das pessoas, dos homens, dos pais que não contribuem com os alimentos das crianças, principalmente em relação a divórcio, e elas ficaram em casa cuidando da prole, enquanto os maridos não quiseram passar o patrimônio para terceiros, e aí acabou que elas ficaram sem nada. Isso é algo que nós temos uma tristeza muito grande por essa demanda. Infelizmente, o brasileiro, ele gosta de se enganar.
ele gosta de trazer esperteza para uma negociação, esconder determinados assuntos para que a pessoa esteja lesada, porque para eu ganhar, o outro precisa perder. Isso é o pensamento corriqueiro da maioria do povo brasileiro. Mas na mediação não é assim. Nós necessitamos trabalhar com verdade e com justiça. Porque a justiça, ela é uma igualdade de gêneros e todo mundo com suas necessidades, adequando a realidade daqui para frente nessa relação. Então, não há, porventura, uma pessoa que possa enganar a outra. Principalmente, a gente sabe também de alguns problemas femininos, tal do golpe da barriga, sabe? Aqueles pensamentos também da mulher que quer garantir uma pensão maior, fazendo vários filhos. E aí, gente, são tantos assuntos que dificultam o nosso intelecto, porque atrapalha a evolução da nossa sociedade. Vamos arrumar um jeitinho da gente usufruir do ganho do terceiro. Preste bem atenção. Como a nossa sociedade está sendo, formada. Como nós estamos formando nossos jovens. A maioria dos jovens hoje não querem trabalhar e não querem estudar. Não querem assumir uma casa, não querem ter uma família e principalmente não querem filhos. Quando os filhos acontecem, porque foi uma gravidez indesejada, os avós estão sendo condenados em juízo a pagar essa conta. Então, nossa sociedade está sendo constantemente, diminuída na sua evolução, na sua formação intelectual. Essa é uma preocupação muito grande, porque eu, que estou com meus 49 anos, daqui a pouco eu vou ser idosa. Daqui a pouco vai ter que ter uma jornada maior de trabalho, porque a Previdência não vai ter trabalhadores, porque ninguém trabalha nem estuda. Nós vamos precisar esperar a Previdência nos ajudar. Muitos casos aí de crianças abandonadas, mulheres aí abandonadas também, sem recurso, sem condições de trabalho, porque não vai haver creche para todo mundo. Então, todos aqui estão com a responsabilidade de buscar novas soluções para que a nossa sociedade seja verdadeira. Verdadeira em que sentido? Qual o sentido da verdade dos fatos? Não ficar julgando se uma pessoa arrumou determinado namorado, ou uma gravidez, ou determinada profissão que realmente não banque todas as despesas, ou um homem que porventura passou por um problema financeiro. As pessoas estão desqualificando umas às outras e dificultando o retorno no mercado de trabalho, dificultando as relações sociais, atrapalhando o convívio uns com os outros, não ajudando as pessoas que estão caídas, que estão em dificuldades, passando por enfermidades. Todas as nossas dificuldades como sociedade, ela atribui uma dor coletiva. Não vamos esperar do Estado para ajudar o nosso irmão. Não vamos esperar de outras pessoas para ajudar nossos familiares. Quem é que quer um familiar seu passando por necessidade? Acho que ninguém. O que nós precisamos é ajudar uns aos outros para que o problema do outro também faça parte da nossa vida, também faça parte do nosso sistema. E a gente, ao ajudar, nós também somos ajudados. Sabe a parábola do bom samaritano? Uma pessoa que nem quer saber por que o outro está caído no meio do caminho. A pessoa não se importa com a religião do outro. A pessoa não se importa por que a pessoa chegou naquele estado que chegou. Então, o bom samaritano é exatamente isso. Não interessa qual foi a razão de você estar nessa situação. O que interessa é que este governo, essa situação que nós estamos enfrentando hoje, também faz parte da minha vida. Também faz parte da minha resolução. Então,
O Brasil é um país de inconformados. Juridicamente, estamos abarrotados de processos sem soluções. 40% dos nossos processos poderiam ser resolvidos através da mediação, porque nossa sociedade quer que terceiros, outra pessoa, resolva o problema do nosso sistema, da nossa família, da nossa cidade, da nossa vizinhança. Quando nós temos um problema, ele é muito importante que seja resolvido para que a comunidade aprenda a resolver problemas por ela mesma. O protagonismo da mediação faz você ser o dono do seu direito, mas também o responsável para resolvê-lo. Então, quando vemos alguma coisa fora do lugar, fora do caminho, somos nós também responsáveis por isso. Homens e mulheres brigam por coisas insignificantes e deixam um legado, uma geração de gente que também tem problemas para gerenciar suas emoções e não resolver os seus conflitos. E nós vamos deixando isso geração após geração. Dos anos 60 para cá, nós construímos uma sociedade muito com embates. Mulheres com embates de questões de gênero. Por quê? Porque uma mulher quer uma evolução no tratar na sociedade. Ela quer diminuir o assédio, ela quer acesso ao emprego, ela quer acesso a creches, a escolas, a adequação, rede de apoio, mas, ao mesmo tempo, não é com uma palavra ríspida, sabe? Com uma dosagem conservadora e diminuta, porque tanto a mulher que quer hoje, nesse momento moderno, ficar em casa e cuidar dos seus filhos, ela precisa ser respeitada nos seus direitos, principalmente em relação a casamento, ao término dessa relação, precisa ser protegida quanto a isso, quanto às mulheres que têm uma carreira e que decidem pela carreira, também precisam chegar a um denominador comum e ajudar a sociedade a evoluir com o trabalho que oferece. Todas as nossas resoluções e vontades, elas também passam por uma consequência. A consequência do feminino é pagar o preço. Qual é o preço que você quer pagar? Se é o preço de ficar em casa ou é o preço de construir uma carreira sólida e pensar em construir uma família mais à frente? Porque o mercado é exigente. Infelizmente, não dá para a gente focar no crescimento muito, importante durante um tempo em que nossos filhos estão pequenos, precisando mais da nossa ajuda. É viável que fiquemos em casa e cuidamos um pouco deles para que eles tenham independência e possa entrar numa rede de apoio para que a gente possa evoluir na carreira. Mas precisamos também conversar diretamente com o masculino para dividir tarefas. Nós, brasileiras, fomos criadas para fazer tudo e nos cansamos. Infelizmente, esse cansaço tem passado para as próximas gerações que relacionar é ruim, que o relacionar é solitário. Então, homens e mulheres hoje têm brigado por posições de respeito, porque somos maiores autoridades, mas não temos trabalhado em conjunto, para que todo mundo possa entender que relacionar não é tão difícil, se a gente relacionar com diálogo e respeito. Eu prezo muito pelo diálogo, porque durante muitos anos eu vi pessoas brigarem sem a menor necessidade e trabalharem também para os seus direitos serem preservados na justiça e colocando 15, 20 anos de processos aí, infelizmente não sendo finalizado de uma maneira correta e prudente para toda a família, toda a sociedade, às vezes aquela empresa, e muita gente perde muito com essas brigas judiciais. Então, para hoje e para aqui para frente, quando você tiver um conflito dentro de uma família, que pode ser que
pare no judiciário. Às vezes aquela pessoa que é mais rica emprestou dinheiro e aí agora ninguém se fala por causa de dinheiro e aí não consegue transmitir a verdadeira intenção, como vai ser esse pagamento, e vamos conversar sobre isso, e aí fica aquele clima horroroso no Natal, no Ano Novo, ou nas festas, nos batizados, nos casamentos. Vamos evitar conflitos futuros e trabalhar a nossa intenção de resolver daqui para frente os nossos conflitos sem a intervenção de outras pessoas fora da nossa família. Nossos problemas não precisam ser passados por pessoas desconhecidas. As mulheres merecem apoio, os homens também merecem suporte. O feminino dá esse suporte, dá essa ajuda, dá esse carinho, esse cuidado. O masculino também zela com proteção, presença e regula as emoções do feminino, porque para que uma sociedade seja pacificada, as pessoas nas suas emoções precisam também buscar pacificação. Quando a gente é jovem, a gente não tem muito interesse no que o outro pensa, no que o outro fala, no que o outro sente. Algumas sabedorias milenares, como a de Salomão, deixaram alguns trabalhos escritos para que a gente consiga entender que não é tão difícil viver. O difícil é a gente diminuir o nosso ego e entender que faz parte da jornada alguns erros, mas faz parte também corrigir os erros. E dentro da sabedoria judaica, dentro desse livro de Eclesiastes 11, capítulo 11, nos versículos 9 e 10, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se com teu coração nos dias da sua mocidade e ainda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos seus olhos. Saiba, porém, que por todas as coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. O que esse sábio está querendo dizer para nós? A juventude passa rápido. Anos de saúde, disposição, vai deixando a gente com vontade de fazer tudo ao mesmo tempo agora. Eu quero abrir negócios, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero cuidar de uma casa, construir outra casa, comprar um sítio. E, sabe, essa fome da juventude de conhecer o mundo, viajar para lugares afastados e exóticos, tudo isso é muito legal. Mas a juventude passa rápido. E nós vamos prestar conta, no longo do caminho, para quem a gente pode ter feito mal, trabalhado mal, ou às vezes falado certas coisas que doeram o coração de alguém. Então, a juventude e a mocidade tem muito a ver com imaturidade. Mas ao longo do caminho, se a gente puder corrigir esses fatos da nossa imaturidade e trabalhar melhor o nosso diálogo e o nosso respeito pelo próximo, principalmente para as gerações que vieram antes de nós, a gente conclui que a sociedade não está doida. Ela está respondendo a dores passadas. Ela está respondendo a construções equivocadas, colocando uns contra os outros. E quando a gente é novo, geralmente a gente é muito rígido em alguns valores e fala coisas que não deve falar. É preciso trazer o perdão à tona, é preciso o diálogo voltar à mesa, é preciso que as pessoas deixem um pouco seu ego, seu egoísmo e volte a se relacionar umas com as outras, para que a nossa alegria não seja roubada. Momentos de celebração e confraternização, eles precisam ser celebrados sempre, com muita alegria no coração. Então, se você não está alegre ultimamente, lembre-se que é bom que você olhe para trás e veja o quanto você construiu, o quanto você agregou e como você conseguiu resolver os seus conflitos, porque você não está pesado
carregando algumas pedras que colocaram na tua mente, na tua caminhada, porque muita gente dura de coração, irada, deixou você, às vezes, sabe, triste com determinadas atitudes que a sociedade vem colocando aí ao longo dos anos. As meninas sejam doces, também sejam firmes, os meninos sejam protetores, mas também, sabe, falem, não deixe as mulheres no silêncio e diga exatamente o que deseja. Tem outra parte que eu gostaria de ler, de Provérbios 31, que também fala sobre o homem e a mulher, mas principalmente fala algumas dicas para os homens. Primeiro, não se deleite com qualquer tipo de mulher. Não deixe o seu coração ser contaminado pelas mulheres. Mas também não, sabe, usa de fuga com a bebida e com, sabe, drogas e qualquer tipo de alucinógeno que tire você da sua própria consciência. Por quê? Porque todo homem também é um rei. Todo homem também governa dentro da sua casa, na tua empresa, no trabalho. E essas escolhas conscientes precisam ser, sabe, claras, colocadas numa mesa de negociação, num relacionamento ou num trabalho, de maneira sem entorpecente, sem haver fuga na tua mente. As meninas também têm algumas obrigações, mas também têm alguns direitos. Mulher também governa, mulher também ajuda, mulher também auxilia. Mas uma mulher precisa aguardar que as coisas fiquem mais amenas no seu sistema. Não agir com impulsividade, porque o feminino ferido, ele fere não só a sua casa, o seu marido, mas principalmente os filhos. Sabia que uma mulher feliz, ela contribui para o crescimento profissional futuro dos seus filhos, para os relacionamentos dos seus filhos? Não é o divórcio que acaba com as famílias. O que acaba com a família é a tristeza, a amargura e a mágoa que não foi resolvida. Então você, mulher, deixe o seu coração leve, deixa fluir o seu caminho e não espere do outro ser feliz. Deus está na esquina, em todas as curvas da vida, onde a gente tropeça, Deus está. Procurem vocês todos a Deus em primeiro lugar. Seja luz para onde você estiver. Qualquer cidade, qualquer país precisa de bons exemplos. Principalmente no Brasil, essa mentalidade de ter um jeitinho para tudo, fazer o que é mais fácil, ficar na internet olhando a vida dos outros como se a sua fosse ruim, não vai trazer benefício nenhum. Vamos agir com gratidão. Vamos agradecer a celebração da ceia de Natal, agradecer a família, agradecer que Deus tem sempre uma saída para o nosso dia mau. O Brasil é um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas, mas que precisa de mais fé, não só na sociedade ou no que o outro pode trazer para você tirar vantagem. Nós precisamos entender que somos especiais porque Deus nos ama e precisamos dele em todo momento. Você é especial, sua família é especial e nossa história é maravilhosa. E o Brasil vai conquistar lugares altos porque esse povo não desiste nunca. Um abraço para você. Até a próxima. Se Deus quiser, semana que vem estamos aí de novo.